pessoal! Estamos iniciando hoje mais uma videoconferência, mais uma live. Tenho feito tantas videoconferências ultimamente que eu já estou trocando as bolas, né? E nós vamos conversar hoje com a professora Ingrid, que é professora do curso de Designer de Sobrancelhas da Escola de Beleza. E a professora Ingrid já está aqui conosco na nossa live e já está entrando aqui conosco para conversar também, né? E falar sobre essa área tão incrível que é a profissão tão incrível que é a profissão do designer de sobrancelhas, né? Então, professora Ingrid, já chamando a gente aqui, a gente vai conhecer como foi essa trajetória dela, como foi que ela entrou na área da beleza, né? Qual foi a área que ela entrou primeiro, como ela iniciou essa jornada dela por esse universo tão fantástico que é o da beleza. Então, professora Ingrid, estou lhe aguardando aqui você me chamar para a gente começar a conversar, começar a contar suas histórias aqui, né? E mais, a gente vai falar também sobre essa área, a área de designers de sobrancelhas, né? Como é, o que vocês aprendem num curso de designer de sobrancelhas? Qual é a diferença? O que diferencia um designer de sobrancelhas de um outro profissional, né? Que antigamente a gente chamava que fazia a limpeza da sobrancelha. Ela já está chegando aqui na sala, a professora Ingrid, já estou conosco. Então vamos lá para a Ingrid, pessoal. Inclusive, eu quero dizer para vocês que estão chegando agora aqui em nossa live, né? Seja bem-vinda! Oi! boa noite, gente. Obrigada. Essa carinha de boneca de porcelana dela aí, mas é uma mulher com muito conhecimento, com muita história para contar, com muita experiência também, né? E a gente vai compartilhar essa história toda aqui. E isso é uma coisa muito legal, que na área da beleza as pessoas podem começar bem cedo, né? Não tem idade para começar a trabalhar. Quer dizer, não é que não tem idade, até tem, mas dá para começar bem cedo. Mas bem-vinda, professora Ingrid. Se apresente aí, fale um pouquinho, né, de você aí, cumprimente nossos convidados que estão conosco nessa live. Obrigada, dona Rosa. Então, gente, boa noite. Eu me chamo Ingrid, eu sou designer de sobrancelhas e depiladora aqui de Feira de Santana. Tenho meu próprio negócio e agora entrei como instrutora nessa área de beleza lá na Escola de Beleza de Feira de Santana. E aí, esse projeto novo está sendo bem interessante para mim, porque eu sempre tentei sair do óbvio, né? Não fazer sempre as mesmas coisas, porque o mercado exige que a gente faça isso, né? Que a gente se diferencie das outras pessoas. E aí, por conta disso, né, a gente vai sempre reciclando, tendo novas ideias e abrindo novas possibilidades. E a instrutoria tem sido uma possibilidade ótima para mim. Cada vez que eu ensino, eu aprendo muito mais. E é um aprendizado que a gente leva para a vida, né? Verdade, verdade. Então, olha, por essa introdução, já deu para vocês perceberem que ela vai trazer muita coisa, né? Vai ter muita novidade aqui em nossa live. Então, acompanhem conosco até o final. Que horas termina a live? Não sei. Aqui a gente se empolga conversar e a responder as perguntas dos nossos participantes. E o pessoal está chegando. Nós estamos com mais de 20 pessoas agora ao vivo conosco aqui na nossa live. E eu estou muito feliz de ver cada um de vocês aqui, né? Tete, José Carlos chegando agora, o pessoal botando coraçãozinho. Então, pessoal, vão participando também. A gente vai responder as perguntas de vocês. Então, quem tiver pergunta, vai colocando aqui no chat, vai escrevendo, né? Ó, o pessoal tá dizendo, ela manda bem, minha design e tal. Então já tem aqui uma torcida organizada aqui dentro dessa live, Tem, participando. minha torcida está toda organizada, tá todo mundo em peso aí. Show de bola. Clientes, né? Amigos, apoiadores, então tem que ser Show. assim, ó, parceria. É verdade, verdade. E se eles estão aqui é porque gostam do seu trabalho. E isso é muito bacana, realmente, né? Mas, Ingrid, vamos então começar a conversar para a gente não perder mais tempo, porque com certeza vai começar a vir pergunta daqui a pouco. E se for igual a live de ontem, eu nem consegui terminar de falar, né? De perguntar tudo, porque as pessoas começaram a participar, a fazer pergunta, e o assunto rendeu. Ontem a nossa live ficou com o professor Denis falando sobre cabelo, né? E agora a gente vai falar sobre sobrancelhas, né? E qual é a mulher
E o homem que não se preocupa hoje com as sobrancelhas, muitos e todos eu diria, né? Eu estou há mais de 12 anos nessa área de beleza, Pro, e quando a gente iniciou com a nossa escola, né? Porque durante 10 anos nós atuamos aí como uma franquia de uma marca muito conhecida no mercado, e era um desafio para nós, porque designers de sobrancelhas era uma área que a gente não que as pessoas não conheciam. E a gente não conseguia vender esse curso. Ninguém queria ser designer de sobrancelhas, que as pessoas pensavam que não precisava. Para quê? É só tirar pelo da sobrancelha? Para que um curso para isso? Né? Então, até as pessoas entenderem o que é o designer de sobrancelhas, levou um tempinho. Então, hoje eu vou até inverter um pouquinho. Fala pra gente aí qual é o conceito do designer de sobrancelhas. Então, Dona Rosa, o conceito do designer, gente, é você harmonizar o rosto da pessoa, fazer com que a pessoa evidencie os seus pontos fortes e distraia dos outros os seus pontos fracos, né? Por exemplo, se uma pessoa tem um rosto largo, a sobrancelha pode causar nas pessoas a impressão de que a pessoa tem o rosto mais fino. Se a pessoa tem o olho bem juntinho, que algumas pessoas se incomodam com isso, a gente pode minimizar também esse efeito com o design de sobrancelhas. É por isso que hoje, no mercado, está sendo muito procurado, e como a senhora bem falou, pelos homens também. Os homens, creiam, estão procurando muito, e talvez o que esteja faltando mais são profissionais para trabalhar nessa área, né? Se especializando na área masculina. Às vezes é mais difícil encontrar um profissional especialista nessa área masculina do que homens para serem os clientes. Então é porque realmente é uma área que está em ascensão e que vale muito a pena, e as pessoas hoje dão valor sim. Elas não querem mais fazer com aquela pessoa que fazia sobrancelha na esquina da rua, de jeito nenhum. Hoje a pessoa quer que você seja designer, quer que você tenha um certificado na parede, que você mostre que o seu trabalho realmente é bom. É porque uma sobrancelha mal feita, do mesmo jeito que uma muito bem feita valoriza os traços, realça e ao mesmo tempo até traz benefícios, né? Como esse que você falou aí, de afinar o rosto, né? Uma mal feita também detona a aparência de qualquer pessoa. Você pode estar com o melhor cabelo do mundo, mas se a sobrancelha estiver mal feita, realmente vai detonar. E assim, ó, é muito sério isso. Eu vou até tirar meus óculos aqui, porque o óculos esconde um pouquinho, né? E eu, por exemplo, passei por isso. A minha sobrancelha, originalmente, ela é daquele tipo... Quem for fazer o curso vai conhecer um pouco mais, né? Tem um tipo de sobrancelha que a gente chama de sobrancelha caída. Não é verdade, Pro? Isso, caída negativa. A minha era dessa, caída negativa. Ela era aquela coisa que não tinha, né, esse arqueamento, Ponto alto, né? dava um aspecto de tristeza, dá aquele aspecto de uma pessoa assim, né, que tá meio down, né? Para baixo. Uhum. E tal. E ela transmitia essa impressão. E depois a gente pode fazer uma live, viu? Sobre os tipos de sobrancelha, falando um pouquinho. Claro. De sobrancelhas aqui, a gente não vai falar hoje porque não é a pauta, mas a gente vai trazer esse tema em um momento bem oportuno e falando sobre o que cada sobrancelha traz de interpretação, né, na imagem, no rosto das pessoas. Eu acho que isso é um tema bem interessante. Uma sacada. A expressão que causa realmente mostra um pouco da personalidade da pessoa. Isso, ou da personalidade que ela não tem, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu sou super alegre, super pra frente, super animada, mas a minha sobrancelha não retratava isso. E quem olhava, mesmo que não... Quem olhava pra mim, né? Mesmo que não me conhecesse ou que não entendesse nada de sobrancelha, ela acabava tendo essa impressão. E eu tive que fazer
todo um trabalho com um designer de sobrancelhas para mudar completamente a minha sobrancelha. Eu arranquei a sobrancelha? Não. E esse é o grande detalhe. Eu não precisei me desfazer das minhas sobrancelhas, né? Elas foram moldadas, construídas, refeitas. E é um processo, levou um tempinho. Tive que ter aquela paciência que normalmente as mulheres não têm, de não ficar arrancando fio em casa, com a pinça, essa coisa toda. E hoje, gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. Claro, eu acabei micropigmentando, porque, enfim, para não correr o risco de cair na mão de um mau profissional e de ele acabar desfazendo todo aquele trabalho que foi construído de forma muito minuciosa, detalhista e perseverante ali, né? Tanto da minha parte como da profissional que fez esse trabalho comigo. Então, eu micropigmentei para não perder mais o meu designer. E aí, vocês podem ver, né? Ela não tem mais esse aspecto de sobrancelhas caídas, mas ela é natural, tá? É natural. Então, Pro, é muito bacana ver o quanto a área da beleza, ela agrega, né, na autoestima da pessoa. E as sobrancelhas, elas também têm esse papel, não é verdade? Exatamente. Pode passar ou a personalidade da pessoa, ou pode também passar, como você falou, uma má impressão sobre a pessoa. Por exemplo, algumas sobrancelhas elas são muito arqueadas e podem passar a impressão de que a pessoa é talvez egocêntrica ou boçal. Então a intenção não é essa, não é verdade? É. Tem uma profissional que trabalhou comigo há alguns anos, ela costumava dizer que as sobrancelhas, elas são a moldura do rosto. Eu achava bonita essa definição, assim, sabe, que é verdade, né? Imagina um quadro, não tem uma moldura, um quadro pode ser lindo como for, se a moldura for feia, vai detonar o quadro. O inverso também é verdadeiro, se o quadro for feio, a moldura linda, ela, por mais bonita que seja a moldura, ela vai causar uma impressão até melhor no quadro em si. Então, a moldura é muito importante, hein? A gente não pode descuidar das sobrancelhas. Agora eu quero, Pro, que a gente comece a falar um pouquinho sobre você. A gente está falando aí sobre esse universo do designer, mas me fale, você sempre trabalhou na área da beleza? Sua primeira profissão foi a área da beleza? Como é que foi essa jornada, essa história? Não, não foi a minha primeira profissão. De início, eu ajudei na administração de uma empresa. Na verdade, é uma empresa do meu pai, ela existe ainda. E aí eu iniciei lá e tive a formação de auxiliar administrativo, né, da questão de RH também. Então, eu fiquei lá na empresa durante mais ou menos uns 5 ou 6 anos. Só que aí, depois disso, eu passei por uma mudança, eu mudei para outra cidade. Quando eu mudei para essa outra cidade, né, por causa do meu casamento, então aí mudou tudo. Só que eu percebi que no fundo, eu gostava de ter uma certa agitaçãozinha, de ter aquele compromisso do trabalho, sabe? Sempre gostei de trabalhar. Já vem de família, parece. Então, aí eu quis montar uma loja virtual, porque na cidade onde eu morava era mais assim complicado, que é no interiorzinho. E aí era mais complicado eu exercer alguma coisa lá no mercado lá. Então eu pensei em empreender. E aí eu fiz uma loja virtual de maquiagem, durou um bom tempo, foi uma loja linda. E muitas pessoas até hoje falam, por que você fechou? Era tão maravilhoso, você tinha tanta coisa boa, você dava tanta dica. Realmente foi algo muito legal, uma experiência maravilhosa. E essa experiência me fez empreender mais. Só que aí dessa vez eu fiz uma coisa que eu comecei a ter vontade por causa do que outras pessoas falavam para mim. Por exemplo, quando eu cheguei nessa cidade, muita gente me via maquiada e falava, menina, como você fica linda maquiada, que coisa linda. Eu acabei até mesmo arrumando noivas lá, por causa de as pessoas me verem arrumadas. Mas E aí eu achava aquilo incrível. maquiagem profissional? Não. Por coincidência, né? Todo mundo pensaria que eu iria para a área da maquiagem. É, Não. Embora eu gostasse muito de arrumar as pessoas,
Naquele momento eu senti que a responsabilidade era muito grande. Tipo, estou arrumando noivas, ela vai ter essas fotos pro resto da vida, sabe? E aí aquilo me deixava insegura. Aí, quando eu voltei a morar em Feira de Santana, né? Depois de um tempo, eu percebi que tem aqui um comércio chamado Feiraguai, e esse comércio ele cresceu muito na questão da área de maquiagem. Não tinha muita coisa, era mais eletrônicos. Então, Feiraguai virou um centro de maquiagem aqui na cidade. E aí foi deixando cair um pouco as minhas vendas. E aí eu fui pesquisando, pesquisando, porque eu pensei, eu tenho que procurar alguma coisa que me faça diferente, né? E aí eu lembrei de como eu me sentia feliz arrumando pessoas e como elas se sentiam bem, se olhavam e achavam bonito. Aí surgiu a oportunidade de eu fazer o curso de design de sobrancelhas. E aí eu abracei essa oportunidade. Uma profissional muito top, eu amo ela de paixão até hoje. Eu falo com ela que eu tenho boas lembranças do curso, ela me ensinou muita coisa, ela é especialista. E aí eu entrei nisso aí com o patrocínio da minha mãe. Ela tá até aí, obrigada. Ah, legal. E aí recebi esse patrocínio e aí fui fazer. Na verdade, eu não imaginava que eu ia talvez entrar de cabeça e acabar sendo a minha profissão, a minha primeira e única, né? Mas acabou que deu certo, deu super certo. E hoje eu tô aqui. Hoje, o meu trabalho é principalmente isso, essa área de sobrancelhas e depilação. Quando você fez o seu curso, ele já foi de depilação com designer ou primeiro começou por um para depois ir para o outro? Então, primeiro eu comecei como designer, né? Porque houve uma oportunidade e é uma coisa, gente, que é interessante com respeito ao curso de design. O curso de design você tem, de certa forma, um custo menor com respeito a produtos, né? Você não necessariamente precisa ter uma marca de início. Então, levando em conta esses fatores, o curso de design era muito, muito, muito viável. É muito viável, por exemplo, para uma pessoa que está desempregada, né? Uma pessoa que queira ter um conhecimento com um retorno imediato. Vale muito a pena nesse aspecto. E foi por isso que eu escolhi essa área. E aí fiz primeiramente o design de sobrancelhas. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, foi que eu fiz o curso de depilação. E me apaixonei também. Olha que legal. Me diz uma coisa, Ingrid, quando você começou pelo curso de design, você se identificou logo de imediato, assim, no início do curso, ou foi algo que surgiu com o tempo? E por que você escolheu designer e não maquiagem, já que você já tinha uma certa experiência com a maquiagem, né? Uma certa intimidade com a maquiagem em si também? O fato de eu não ter escolhido maquiagem se devia ao fato também de eu conhecer e ter muita amizade com maquiadoras. Porque como eu vendia os produtos para elas, então eu sempre gostei, eu tinha aquela coisa de querer indicar elas, por gostar muito do trabalho delas, gostar muito delas. Muitas viraram minhas amigas. Então eu fiquei naquela sensação de não quero ser uma concorrente. Hoje em dia eu passei a ter uma outra forma de olhar isso, porque eu acho assim que existe trabalho para todo mundo. Isso é o que eu tenho percebido. Existe mercado para todas, mas na época foi uma coisa que eu pensei, ah, não, eu quero indicar as minhas amigas, então eu vou fazer uma coisa diferente delas. Elas me indicam para sobrancelhas e eu indico elas. E aí o que pesou mais foi isso mesmo. Ah, então foi interessante também, foi estratégico, você pensou de maneira estratégica. E funcionou essa ideia? Funcionou sim. Eu não sei se eu estaria na área de maquiagem hoje, mas essa área de sobrancelhas me conquistou, porque eu gosto muito de, embora eu não seja muito de exatas, mas essa área de design de sobrancelhas apela muito para a lógica, para a simetria, a pessoa tem que ter uma noçãozinha de matemática legal, e eu gosto muito disso.
Eu gosto, por exemplo, de ver as sobrancelhas das pessoas e pensar, tipo, uma tá muito levantada com relação à outra. O que é que eu faria naquele caso, sabe? Eu gosto de pensar nisso. Eu acho algumas coisas bem desafiadoras, algumas sobrancelhas às vezes são desafiadoras. Às vezes tem gente que chega aqui e fala assim: não, a minha não tem jeito. E eu, tá bom, vamos ver. E com o tempo a pessoa chegar e falar assim: ai, meu Deus, não acredito. A minha sobrancelha tá bonita de qualquer, mesmo sem rena, sabe? Então isso é bem recompensador também. Muito legal mesmo. Olha, eu vou começar a ler alguns comentários, senão daqui a pouco vão brigar comigo, viu? Porque eu não olhei os comentários aqui ainda, tô olhando agora, inclusive, e tem bastante elogios aqui pra você, super profissional, minha design, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, muitas carinhas, muitas palmas, muitos coraçõezinhos. Tem aluna minha aí também, viu? Da escola de beleza. É o quê, Pro? Tem aluna aí também da Ah, escola. Paula, muito Aluna bom. minha. Lindas, É, todas. eu vi aqui, butuquei. Ah, massa. Muito bom. Ingrid, você faz milagre com minhas sobrancelhas. Alguém falou aqui, Quinha falou. Essa aí é referência do meu Instagram. Essa aí que falou isso. Chegou pra mim uma linha. Foi E mesmo. hoje foi ela e essa última que comentou aqui agora. As duas eu peguei com a sobrancelha em formato de linha. E aí hoje estão aí com as sobrancelhas lindas. Maravilha. Ó, Sheila falou, eu fiz a micro de sobrancelhas já tem 4 anos e quero refazer, mas nem sei por onde começar. E o que você poderia dizer para Sheila? Então, Sheila, embora eu não tenha, eu não trabalhe com micro, mas eu acredito que para você começar a pensar em refazer, você tem que pensar em como você se sentiu quando você fez a sua primeira micro. Você se olhou no espelho e falou que legal, achei lindo, eu tô me amando desse jeito. E outra coisa, hoje em dia as pessoas têm prezado muito por naturalidade, então talvez pode valer a pena você fazer um microblade, né? Que tem aqueles fios e aí você olha as fotos da profissional, acompanha o Instagram. O profissional hoje tem que ter fotos e a gente tem que olhar a foto, né? Para a gente ter noção de como a profissional é. Você dá uma olhada, como são os fios dela, se são aqueles fios mais fininhos, né? Mais harmônicos, se as sobrancelhas que ela faz geralmente ficam harmônicas, e eu acho que isso aí vai te ajudar a ter um bom resultado. Olha, ótimas dicas. Depois diz aí, Sheila, pra gente se você gostou das dicas que a professora deu pra você. E assim, olha, a gente vai ter curso de micropigmentação também, né? Na verdade, nós já íamos lançar quando veio aí essa surpresa toda do Covid, mas a gente vai lançar e vamos depois fazer uma live exclusiva com a professora do curso de micropigmentação que nós vamos fazer. Então, fique ligadinho na nossa programação, você vai poder inclusive tirar várias dúvidas nessa área aí específica, viu, Sheila? Você e qualquer uma das pessoas que estiver assistindo aí a nossa live. Ah, mais elogios aqui, você é muito talentosa. O áudio tá baixo, Sheila falou também que o áudio tava baixo, não sei qual. Se Sheila puder dizer o áudio de quem tava baixo aqui, só se foi o meu, né? Porque eu acho que o da professora Ingrid tá normal aqui. O pessoal chegando, o pessoal tá entrando. Ai, tá falando mais que você. Quem tá falando mais que quem? Eu falei um bocado mesmo no início, gente, mas é normal eu falar um pouquinho também, tá? Afinal, a live é nossa, né? A gente tá participando, então faz parte aí do projeto, da gente compartilhar as nossas experiências aqui, trocar essa figurinha, esse bate-papo que tá muito bacana aqui entre nós e entre vocês, porque vocês fazem parte da nossa conversa e a gente quer saber o que vocês estão pensando, tirar as dúvidas de vocês, responder as perguntinhas e o que a gente não souber responder, eventualmente, né? A gente vai deixar para uma outra oportunidade, mas vai ficar o registro para a gente responder depois, tá bom? Minha design, menina dedicada, profissional toda, uau, muitas palmas. Feira de Santana tá bem Oh, representada. gente, obrigada. Show. Ingrid, você é seu trabalho, amo demais. Daiane falou. A mamãe também tá aqui, ó, Dona Beth. Parabéns, a senhora também tem uma filha de ouro, Minha né? patrocinadora tá aí. É importante o patrocinador, né? A pessoa que acredita quando ninguém acredita. Muito show. Com certeza. Evelyn falou, com as minhas sobrancelhas você fez milagre. Gostaria de saber
com quanto tempo? Com quanto tempo? Eu não entendi a pergunta. Se a pessoa puder esclarecer um A pouco mais. eu acho que a pessoa colocou aqui embaixo depois. Eu gostaria de saber quanto tempo de curso você se sentiu pronta para trabalhar como designer. Ah, muito boa É. pergunta. Cheguei lá ainda. Ah, legal, legal. Isso aí, cheguei. Pronto, é isso mesmo. Então vamos responder a pergunta, né? Vamos lá, Ingrid. Então, segurança de início não dá para ter. Eu acredito que eu passei a ter mais segurança com mais ou menos uns 6 meses. Por quê? Porque, apesar de que no mesmo mês que eu fiz o curso, eu arranjei mais ou menos umas 3 ou 4 clientes. No mesmo mês. Mas, assim, para eu sentir segurança, eu acho que foi mais ou menos com os 6 meses. Porque eu comecei a ver trabalhos de outros profissionais, identificar o meu trabalho, o que é que eu poderia melhorar, né? Sempre lendo sobre o assunto e tentando também me posicionar como profissional, porque as pessoas, quando você está iniciando, às vezes as pessoas acham que você não sabe nada e aí querem ensinar. Olha, eu tenho medo de que você afine a minha sobrancelha. Eu não vou afinar, amor. Mas olha, sabe? Então, às vezes, a pessoa acaba deixando a gente bem ansiosa. A pessoa sabe que a gente tem pouco tempo e aí deixa a gente ansioso. Então, a gente tem que trabalhar essa ansiedade, né? Talvez até fazer uns exercícios de respiração e pensar, não, eu estudei, então eu sei fazer isso. E é isso aí, mais ou menos com uns 6 meses, eu acho que eu consegui me sentir mais segura. Você falou alguns pontos bastante interessantes aí respondendo essa pergunta, Ingrid, que na realidade, primeiro, um é com relação à questão do tempo, né? Você agora como professora, já com experiência e também com outra visão já do lado de cá, né? Vamos dizer assim, da sala, ao invés de estar como aluna, agora como professora, a gente sabe que essa questão da segurança é muito pessoal. Ela pode variar completamente de uma pessoa para outra, né? E tem a ver muito com o momento que a pessoa está vivendo emocionalmente, né? Tem uma outra máxima também que é dita que a excelência, a prática produz a excelência, né? Então, quanto mais você pratica, mais excelência você vai ter no seu trabalho, mais segurança, porque a segurança vem também a partir da excelência que você vai adquirindo, né? Ao fazer o trabalho. Então, É você só não deixar o medo paralisar. exatamente. E isso é uma coisa muito interessante, como você falou, quando você sabe a técnica, quando você tem consciência do seu conhecimento, do seu aprendizado, o mais é mais uma questão emocional mesmo, emocional que eu digo é psicológica, né, que tá na cabeça da gente. Às vezes a gente se deixa influenciar pela opinião das outras pessoas e esquece de quem a gente é, de quem a gente se tornou, né, de tudo que a gente aprendeu durante o curso. E isso é muito interessante não dizer que você, se você puder, não dizer, a menos que a pessoa saiba, né, seu cliente, ou que seja alguém muito conhecido, sabe que você está recém-formado. Mas outros clientes não precisam saber que você é recém-formado. São algumas dicas também que podem te ajudar a ficar mais seguro aí na hora de fazer o seu atendimento, de fazer o seu serviço, para evitar que esse aspecto aí, essa pressão psicológica afete, né, o seu emocional e acabe te colocando aí numa situação desconfortável profissionalmente falando. Então é uma dica muito bacana aí pra você. Verdade. Deixa eu seguir aqui, porque tem muita gente falando. Amanhã a Galeria Avenida Centro estará funcionando. Vocês também? Então, a mesma pessoa perguntou. Amanhã a galeria vai estar funcionando, mas a escola vai voltar a funcionar a parte administrativa a partir de segunda-feira, certo? Então, como o horário de expediente ele está bem restrito ainda, que só vai ser permitido funcionar das 9 até as 16 horas, a escola também está sob outro decreto, que já é um decreto estadual específico para as escolas, a parte pedagógica, acadêmica, né? Ou seja, os cursos ainda não vão poder voltar a funcionar, infelizmente, mas a gente precisa também ser responsável, cumprir, né, com os decretos da forma como o nosso governo, né, os governantes estão determinando. Mas a escola, a parte administrativa, a partir de segunda já estará funcionando dentro desse horário que foi estabelecido para o funcionamento da galeria, tá certo? Então, quem quiser falar com a gente lá, a gente já vai estar funcionando sim. Ingrid, com quanto tempo? É uma pergunta aqui, viu? A mesma pessoa tá fazendo várias perguntas, eu tô adorando.
Com quanto tempo você se sentiu pronta para trabalhar como designer? Eu acho que você já respondeu um pouquinho essa pergunta, mas ela é E mais. é isso. Vale Foi aqui. mais ou menos esse tempo mesmo, 6 meses. Agora é assim, na verdade depende da situação também, sabe? A pessoa, às vezes, algumas sobrancelhas, a gente tem uma facilidade maior de fazer do que outras. Então, isso influencia um pouco também. O importante é você não passar a ideia para o cliente de que você está inseguro, de que você está estressado, com medo de errar a sobrancelha da pessoa. É só a pessoa vai tá com medo, tem que encarar, vai com medo mesmo, né? Então a gente tem que pegar o medo, colocar no bolso e aí tomar a frente. Porque se a gente paralisar, a gente não sai do lugar. Mas talvez quando a gente comece a fazer o trabalho, a gente percebe que não era tão desesperador assim. Muita parte das nossas ansiedades são aquilo que a gente coloca. Às vezes a situação não acontece do jeito que a gente pensa que ia acontecer, de forma tão trágica como a gente pensa. Então, Aham, se for com medo, vai com medo mesmo que vai dar certo. verdade. E essa pessoa aqui, viu, Ingrid, ela tá dizendo que tá te acompanhando e tal, e já tá se sentindo pronta para fazer o curso. E uma coisa que ela coloca aqui que eu achei bem interessante é que a liberdade da pessoa fazer o próprio horário. O que que você diria a respeito disso? Assim, o que significa, para você isso foi um aspecto importante? Travou um pouquinho para mim. Você pode repetir, Rosa, por gentileza? Você fazer o seu próprio horário, né? Nessa atividade você tem liberdade para fazer seu Ah, próprio horário. sim. Coloca isso aqui como algo bem, bem interessante para ela, né? E aí, para você, Exato, foi isso? exato. A pessoa que tem algum projeto de vida, que tem esse desejo de passar mais tempo com a família, né? A pessoa que tem, talvez, assim, um projeto de cuidar de um familiar, né? Por exemplo, cuidar de pais idosos, algo desse tipo. A pessoa precisa realmente, né, na maioria dos casos, ser empreendedor. Embora no início não pareça ser muito difícil, mas quando a gente faz o possível para divulgar, estudar e tentar ser destacados demais, não tem dificuldade que impeça a gente de crescer. Verdade. Então, essa consequência boa de ter mais tempo para você cuidar de suas coisas, para você cuidar da sua casa, para você cuidar de filhos, dar atenção ao marido. Então, tudo isso aí é uma consequência de a pessoa estudar e se esforçar para aquilo ali. E é possível, sim, muito possível. Inclusive, o formato do nosso curso ajuda bastante nisso, né? A pessoa está colocando aqui, isso nos motiva, ver o sucesso dos professores nos motiva a fazer o curso e tal. E o nosso curso, ele é um curso rápido, o curso de design de sobrancelhas. Eu acho que é um dos mais rápidos que a gente tem na escola. A gente tem alguns que são bem rapidinhos, assim, é um curso de 2 meses apenas, com aula uma vez por É, semana. 2 meses. E esse formato de uma vez por semana é muito legal, porque a maioria das nossas alunas, né, aí já tem família, tem filhos, tem marido, né? Tem casa. E algumas ainda trabalham, ainda estão e têm a atividade profissional, estão fazendo a formação ou para complementação de área, Da né? renda. E está complementando essa área, ou é uma pessoa que tem uma atividade profissional, mas quer uma renda extra, ou quer quer mudar de área, né? Não está feliz onde está e está fazendo essa transição, ou até quer trabalhar e ter tempo para a família. E o curso nesse formato facilita bastante isso, não é verdade, Pro? Com certeza. Muitas das minhas alunas sentiram esse benefício, até mesmo em questão de treinamento. Às vezes a gente aprende algo e aí no meio da semana elas tentam colocar em prática para quando chegar na sala de aula já tá mais segura daquilo que a gente aprendeu na aula anterior. Então isso é interessante. Verdade, verdade. Esse formato ajuda inclusive nisso, né? E a começar a conquistar os clientes. Porque o curso termina com 2 meses, mas já dá para terminar com 2 meses ganhando
aí já tendo uma renda bem interessante, inclusive, né? Com esses clientes. Sim, hoje já recebi mensagem. Hoje já recebi mensagem de aluna falando: trabalhei aqui, a pessoa disse que vai voltar, eu tô tão feliz. Ai, Aí eu falei: é isso aí, você tem que ficar feliz mesmo. Vou até mandar para a escola esse depoimento, que eu achei muito bonito. Porque a minha intenção é essa mesmo. Eu quero que minhas alunas tenham segurança para trabalhar e que trabalhem. Aprendeu? Pronto, vá lá, né? Trabalhe, pratique, porque quanto mais você praticar, mais você vai ter esse sucesso e esse retorno até mais rápido, né? Essa segurança vai aumentar logo. verdade, verdade. Olha, tem cliente sua aqui dizendo, viu? Evelinha tá dizendo, mesmo na quarentena não podemos ficar sem você e seus serviços. Gostei dos cuidados que você está tendo, muito legal. E olha só, isso que a Evelinha está falando aqui, assim como você, veja, a gente está em quarentena, claro, no início da quarentena houve toda aquela restrição, ainda também tinha muita dúvida sobre como lidar com tudo isso, mas hoje muitos profissionais já estão atendendo, seguindo todo o protocolo, né, de segurança recomendado pelas autoridades, pela OMS, mas não estão ficando sem trabalhar. Isso é muito legal, porque poucos profissionais autônomos hoje estão conseguindo trabalhar, né? E o profissional da beleza está conseguindo, não é verdade? Exato. Exatamente. É só se adaptar às normas, né? Porque agora a gente tem novas normas de biossegurança. E aí, essas novas normas, a gente tem que se adaptar sim, a segurança é nossa, né? Já teve caso de algumas esteticistas que acabaram pegando, né, o Covid no trabalho. Então, a gente precisa ter. E assim, Dona Rosa, na verdade, a biossegurança, ela sempre foi muito importante, né? A gente sempre viu riscos num design de sobrancelhas e também na área de depilação. Mas muitas pessoas minimizam esses riscos. Então, Desprezam essa pandemia. em alguns casos. Exato. Essa pandemia serviu para abrir os nossos olhos, para pensar o quanto isso é importante. Verdade. A gente E aí, vai. as pessoas agora se preocupando com isso. Sim, pode Hum? falar. As pessoas agora se preocupando com isso, né? Fica um aprendizado aí para o futuro, assim como é o Covid-19. Pode ser outra coisa, pode ser talvez uma hepatite, Sim. né? A gente, então o profissional tem que se adaptar mesmo. E hoje, né, as profissionais de design de sobrancelhas, de depilação, todas já estão aprendendo lá na escola, a escola já manda a lista de material com EPIs. Sim. Porque é uma proteção nossa. A gente protege o cliente, sim, mas a nós também. E isso é muito bonito, isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Elas valorizam a gente, porque tá vendo que a gente está se preocupando com a saúde, tanto nossa como delas também. É verdade. Inclusive, Pro, uma coisa que eu observava muito na escola às vezes é que a gente ensinava os alunos com todos os protocolos de biossegurança, né, de os EPIs e tal, e eles usavam na escola, mas a gente ouvia muita conversa de corredor assim do tipo, a gente usa isso aqui só na escola porque no salão o cliente não quer que use, o cliente nem gosta, tem cliente que reclama se eu ficar assim ou se eu ficar assado, ou então não, eu não gosto, já ouvi profissionais dizendo também, eu não gosto de usar, é muito desconfortável, me atrapalha mais do que me ajuda, eu não consigo atender direito, nananã. Você já ouviu essas coisas Embaço também? óculos. Verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas a proteção é nossa, a proteção é da nossa cliente, ela merece isso, ela tá pagando para ter um serviço de qualidade. Então, não tem desculpa. Eu me sinto desconfortável com a luva. Eu dou só uma olhada e falo, por quê? Às vezes a pessoa ela fica procurando desculpas por uma coisa que não tem desculpa. E biossegurança não tem desculpa, é obrigatório, a gente precisa atender às exigências. E eu achei muito bonito agora o que o governo fez de exigir agora, né, a outra máscara. Eu achei muito bonito, eu acho que vai mudar completamente a forma das pessoas verem isso. Então agora as clientes já sabem, viu, gente, que precisa ter
as duas máscaras. Então, agora não tem desculpa. A desculpa do cliente, né, de que era o cliente que não gostava, essa já não vai existir mais, porque depois dessa pandemia vai ser muito fácil de explicar e até de convencer o cliente da importância dos EPIs, né? Então, E mostrar para ele o que é que ele está pagando. exatamente. Valorizar mais o serviço, eu acho que isso vai diferenciar os profissionais dos profissionais, né? Os Exatamente. que não estudaram, porque os que estudaram realmente, eles vão inclusive saber falar para o cliente sobre a importância de utilizar esses equipamentos, de ter esses cuidados, que não é excessivo, que não é uma coisa chata, que não é frescura, né? Que também tinha muito isso, é frescura. Não tem necessidade de Ah, ter com certeza. Tinha e tem ainda. ainda. Eu espero que o tem ainda tenha ficado até a data do Covid-19, quando a gente voltar realmente, que as coisas não se percam, né? De verdade. Olha, tem Exato. gente perguntando. Acredito que não. Acredito que vai. Sim, que a gente vai Acredito que essas conseguir. normas novas vão conquistar as pessoas. Está conscientizando bem as pessoas. Verdade. Bom, gente, seguindo aqui as nossas perguntas, porque eu nem sei quantas tem aí para baixo, mas vamos lá. Tem uma pessoa já querendo saber o valor do curso, gostou da forma, né? Que aqui a Pro Ingrid e a escola se expressa, legal, obrigada aí por estarem gostando da nossa live. E deixa teu telefone lá no direct, que a gente tem uma equipe bem orientada para falar sobre valores, porque eu vou dizer um negócio para vocês. Eu acho que as duas pessoas que não têm valor aqui agora é a professora Ingrid e eu. Mas a nossa equipe vai ter o maior prazer em te passar essa informação. Então deixa teu contato lá no direct que a gente vai te responder amanhã, tá certo? Parabéns, a live tá massa. Obrigada, Shirley. Tu é linda, loira, super simpática, legal, muito legal. Aqui as carinhas são lindas. Devolver a autoestima de uma mulher gratificante, verdade. Show de bola. É verdade. O pessoal está concordando aqui. Professora, podemos também fazer como você e também trabalhar com depilação. O pessoal já está Sim, carregando pode aqui. agregar sim. Verdade. Eu acredito assim que quando a pessoa ela trabalha com muitas coisas, ela acaba não conseguindo focar em alguma. Mas quando a pessoa trabalha com coisas complementares, por exemplo, o designer, a designer, ela depila. Ela depila a sobrancelha. Então, são profissões que se complementam. Então, isso é muito interessante, é gratificante. Vai trazer uma renda a mais para a pessoa, um novo serviço para a pessoa disponibilizar. E aí dá muito certo. É uma combinação Verdade. muito boa, depilação e design. Ingrid, que engraçado. Lembra que eu falei que há 12 anos, quando a gente iniciou nesse negócio, essa jornada, ninguém queria fazer o curso de designer? A gente juntava os dois cursos, que era o único jeito que a gente tinha de vender o curso de designer. Porque se dependesse de alguém querer fazer o curso de designer, a gente não matriculava um aluno. É uma estratégia comercial, mas no fundo, depois que nós começamos a fazer isso e a formar designers para o mercado, isso mudou o conceito do cliente, mudou o conceito da profissão e ajudou a fazer com que o designer fosse o que é hoje. Existem várias empresas hoje, até muitas franquias, inclusive, que são especializadas no serviço de designer, né? Poderia falar algumas aqui, mas eu sei que todo mundo conhece, sabe de algumas que eu estou falando aqui. E veja como que são as coisas. Isso não existiria, nem passava pela cabeça de alguém há 12 anos que isso poderia existir. E a gente fica muito feliz enquanto escola, porque a gente sabe que nós contribuímos para que o mercado mudasse, para que a profissão fosse reconhecida na medida em que nós formamos esses profissionais que foram para o mercado mostrar o diferencial deles para aquela pessoa que limpava a sobrancelha, né? E esse diferencial, Ingrid, ele não veio só no reconhecimento em si da profissão, mas veio também no retorno financeiro, não é verdade? Isso, valorizou. É bem diferente o valor que se cobra por um designer em relação àquela pessoa que vai lá e só limpa as sobrancelhas. Eu acho que hoje ninguém nem quer mais só limpar as sobrancelhas, todo mundo só quer designer.
não quer. É por isso que algumas das minhas alunas, uma boa parte das minhas alunas, já trabalham com isso. Só que nunca fizeram curso. Então, às vezes, elas chegam lá e falam: Ó, Pro, eu faço sobrancelha, mas eu não sou designer, eu vim pra cá para eu aprender mais. E aí eu acho muito bom, porque às vezes, quando termina a aula, a pessoa fica assim: Pro, eu não sabia que era tudo isso. Eu achei que eu vinha pra cá só ganhar um certificado, mas não é. Então, é lindo de ver a pessoa quando consegue identificar isso, consegue perceber que era mais do que ela pensava, mais do que ela fazia. É verdade, é muito lindo mesmo. Ah, estão pedindo para você mostrar sua sobrancelha aqui, ó. Tira os óculos. Gente, logo a minha. A pessoa que trabalha com sobrancelhas nem sempre vai estar com as sobrancelhas lindas, tá, gente? A minha sobrancelha ela era bem fininha também. E um problema que eu tenho ainda com a minha sobrancelha, só que é uma questão que está se adaptando e tal, é essa questão aqui do ponto alto. Tirava muito aqui antes. E aí, para crescer novamente, teve toda uma situação e tal. Hoje em dia eu já consigo cuidar melhor. Mas até pelo fato de que ela cresce, não tem um crescimento rápido, né? Os meus fios são finos e longos. O crescimento deles não é rápido, não é ligeiro. Mas se eu mostrasse para vocês uma foto do antes, vocês iam pensar, tipo, olha, tá muito mais grossinha e arrumadinha e tem um arqueadozinho legal. Mudou bastante, né? Exato, mudou bastante. E olha, gente, eu vou dizer, designer que é designer faz a própria sobrancelha, mas não é fácil. A gente gasta, no mínimo, o dobro do tempo, principalmente se a pessoa for míope. Porque tem que tirar a sobrancelha, o óculos para fazer a sobrancelha. Já pensou? Então é uma Verdade. luta muito grande, mas é uma luta que a gente corre atrás. Muito legal. Olha, tem alguém comentando aqui, Boutique FSA 123 falou: Boa noite, professora. Já acompanho seu trabalho e gostaria de saber se já teve alguma dificuldade com algum tipo de sobrancelha. Olha que pergunta legal. Sim, na verdade, o gosto hoje em dia, né, das pessoas, das clientes, é por sobrancelhas mais arqueadas. Mas tem situações que a estrutura muscular da pessoa não permite que a pessoa tenha uma sobrancelha bem arqueada. Então, às vezes, exige conversa. Porque, às vezes, a pessoa vem pra cá com a foto de uma sobrancelha e fala: Por favor, me diz que você consegue fazer essa em mim. Mas aí eu tento mostrar pra pessoa que as sobrancelhas retas também têm o seu lugar, combina com alguns rostos. É por isso, inclusive, que a sobrancelha da pessoa tem um aspecto reto. Quando Deus criou os humanos, ele criou de uma forma que realmente aquilo que é natural meio que tivesse harmonizado. A gente só faz melhorar. Então, a sobrancelha reta também tem o seu lugar. Ela também é bonita. E geralmente as clientes concordam com isso depois do resultado. Quando elas veem o resultado, elas falam: É mesmo, bem que você falou. Então, isso é mais difícil. É mais difícil uma sobrancelha dessa fazer. Inclusive, quem não é designer, geralmente tenta criar um arqueamento arrancando vários pelos. E aí acaba decepcionando a cliente, porque a pessoa promete isso e não chega no resultado e ela sente que está com um buraco na sobrancelha. Então, esse tipo de sobrancelha é mais difícil. Exige que a gente converse com a cliente para explicar para ela que todos os formatos de sobrancelha têm o seu lugar. Mas quando a pessoa vê que realmente tem como, que você termina e você mostra o resultado e fala: É mesmo, olha bem que você falou, ficou bonita. Pronto. Aí é tudo. Aí a pessoa volta e fica muito feliz com o resultado. Muito legal. E não tá aqui essa pergunta ainda, né? Mas é uma curiosidade. Com qual idade, a partir de qual idade a pessoa pode fazer a sobrancelha? A cliente, no caso, não é isso? Isso. Uhum. Adolescente, Então, assim.
Isso. Não é uma regra, mas geralmente a gente espera que a criança ou pré-adolescente pelo menos tenha tido a menarca, a primeira menstruação. Porque aquilo quer dizer que ela já tem os hormônios da puberdade. Ela já tem esse equilíbrio hormonal, embora pareça ser um desequilíbrio para algumas pessoas, né? Mas, de certa forma, é um equilíbrio hormonal característico já de adulto. Então, é importante pelo menos isso. Bacana, bacana. Olha, Boutique FSE tá perguntando também aqui, ó. Não gosto de rena. O que me indica para ter um diferencial? Se você não gosta de rena, você pode, talvez, usar sombra para sobrancelhas. Agora, qual é a desvantagem? É que a sombra você vai ter que remover logo. Não é interessante deixar muito tempo para que não entupa os poros, né? Dos folículos da sua sobrancelha. Então, você pode usar sombra, né? E aí dá uma iluminadinha embaixo da sobrancelha, que também destaca aquela parte que tá limpa. A parte onde não tem pelo que tá limpa. Quando você passa o iluminadorzinho, dá um destaque bonito. E aí é uma coisa que dá pra colocar em foco a sua sobrancelha, sim, com certeza. Legal, muito bacana a dica da Pro aí. Quantos minutos leva a live? Quantos minutos leva o serviço? Léo Andrade de Souza. Ai, gente, desculpa, viu a idade, a gente não consegue ler direito. Quantos minutos leva o serviço para fazer um design de sobrancelhas? Mais ou menos 30 minutos, porque a gente precisa fazer como se fosse, pelo menos o método que eu trabalho, eu faço como se fosse um mapeamento da sobrancelha da pessoa. Penso nas possibilidades de equilibrar, porque conforme a nossa rotina, por exemplo, a rotina de sono, eu durmo desse lado. Então, essa minha sobrancelha é um pouquinho mais levantada do que a de cá. Então, fazendo esse mapeamento, eu consigo amenizar essa diferença que a pessoa tem. E isso leva um pouco de tempo, mas fica um resultado excelente. Dá pra gente amenizar muitas sobrancelhas, assim, para deixar elas o mais simétricas possível. Uma parecida com a outra. Verdade, verdade. Muito legal, gostei. Olha, tem mais uma pergunta aqui. Laís Santana, ela colocou num lugar de fazer perguntas, assim, não no chat, mas num espaço aqui de perguntas. E ela perguntou o seguinte: qual a importância da biossegurança nesse setor? Sei que você preza muito isso, né? Ela deve estar... Ela sabe que você preza pela biossegurança. A gente falou há um tempinho atrás bastante aqui sobre biossegurança e ela quer saber a importância da biossegurança nesse setor. Eu acho que você já falou alguma coisinha, mas agora vamos falar um pouquinho mais aí sobre esse aspecto. Isso. Às vezes as pessoas, quando tem alguma doença viral, né, passada por objetos perfurocortantes ou de metal, às vezes elas não sabem de onde vem. Elas suspeitam. Igual a contaminação pelo Covid, por exemplo. Às vezes a pessoa tem noção de onde foi e tem gente que não tem noção nenhuma de o que aconteceu, né? Então, é a mesma coisa com algumas doenças, né? Virais, com alguns fungos e também com as hepatites B e C, né? Que a gente... Então, assim, a biossegurança na estética serve para amenizar ou até anular a possibilidade de contaminação com os materiais e com a troca digamos assim, fluidos corporais, por exemplo. Porque se eu ficar conversando sem máscara, mesmo que eu não perceba, vai sair gotículas da minha boca para o rosto da cliente. E as minhas bactérias são naturais do meu corpo. As bactérias dela são naturais do corpo dela. Algumas bactérias, né, passam pelo nosso corpo naturalmente. Então,
é natural para o meu e não para o dela. Então, a biossegurança vai minimizar e, em alguns casos, até eliminar qualquer possibilidade de contaminação. Então, é muito importante. Até porque quando a pessoa descobre depois uma doença, não sabe de onde veio. E aí, mesmo que ela não saiba de onde veio, mas ela pelo menos vai pensar, não veio lá da cabine da minha designer, porque ela usa todos os EPIs e eu fico super protegida lá. Show, muito, muito bacana. A gente já tem aqui mais alguns comentários, deixa eu puxar aqui, né? A lista. Jéssica, lembro de você, claro. Obrigada, que bom que você está gostando. Minha irmã. Jéssica é sua irmã? Isso. Ah, que legal, nunca sabia. Ai, a minha cara. A diferença é só o cabelo agora. Olha só, show. Então, aqui, ó, a Dalda falou que já tomou esse curso, nunca tinham falado para ela sobre o mapeamento, nem o lado que dorme, dessa interferência aí, né, no lado que dorme. Isso, tem sim. E se você já fez o curso e não teve o mapeamento, né? Não teve essa questão do mapeamento, vamos ter novidades em breve, né, dona Rosa? Sim. Então, na verdade, o método não é tão antigo, é um método mais novo. Talvez você fez o curso, né, há algum tempo atrás, um pouquinho de tempo atrás, e essa atualização com respeito ao mapeamento é muito interessante e ajuda bastante, é muito legal. A pessoa pode fazer, né, reciclar, fazer especialização nisso. Essa novidade que Ingrid está falando aí, aguardem, porque a gente vai ter muitos cursos vindo aí, né? Alguns deles a gente vai trabalhar online, totalmente online, 100% EAD. E eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente sobre isso. Aliás, esse formato EAD é um sonho para mim, porque eu sempre busquei meios de nós compartilharmos com mais pessoas esse conhecimento. E é interessante porque a gente vê no nosso Instagram pessoas de outros estados, até do sudeste, do sul do país, do norte do país, querendo que a escola fosse lá. Quando é que vocês vão ter aqui? Já teve gente até convidando a gente para abrir franquia em Cruz das Almas, em Santo Antônio de Jesus. Gente, e a gente fica muito feliz por ver, né? As pessoas gostando, admirando o nosso trabalho, vendo o nosso Instagram e desejando que a gente estivesse perto delas. Então, agora a gente vai estar perto, só que não fisicamente, a gente vai estar online. E esse é o melhor jeito de estar perto, inclusive, porque a gente vai estar, um perto mesmo, né? E dar assistência, acompanhar individualmente cada um. E a gente vai ter novidade, aguardem que na próxima semana a gente vai estar lançando o nosso primeiro curso EAD. São cursos de especialização, são cursos rápidos, mas cursos que vão levar muito conhecimento, muita informação e serão certificados na escola de beleza, certo? Então, aguarde. E garantia de aprendizagem, né, dona Rosa? A gente está vendo isso com os encontros online que a gente está tendo com as turmas que já tinham iniciado antes do isolamento social. Verdade. E está sendo muito legal. Eu fico bem puxando o saco das minhas alunas, enchendo o juízo delas, me botem depoimentos, mandem para mim os depoimentos para a gente mostrar para a escola o que é que vocês estão achando. Muitas delas estão percebendo que estão aprendendo bastante. Então, isso mostra que realmente esse formato EAD vale a pena. Verdade. Vale a pena. Então, a gente vai fazer coisas bem legais. Esse momento agora, né, Ingrid, nos ajudou muito a ter essa percepção, que antes a gente tinha aquele medo de será que vai funcionar? Será que não vai? Mas olha, eu tenho uma notícia para te dar. Sabe aquele contador, cronômetro do Instagram? Ele já tá quase 1 minuto passando, e a gente só tem mais 1 minuto. Acabamos, né? Infelizmente. Passou tão rápido. E a gente tem 1 minuto para se despedir de todo mundo. Gente, muito obrigada por vocês terem nos acompanhado. Nós vamos voltar mais vezes com as lives. Aguardem, a partir da próxima semana a gente vai ter mais lives. E amanhã a gente já tem uma live com manicure. A professora Lilian estará aqui falando sobre essa área que encanta, que enfeitiça muito. Uma fera. Que é a manicure, tá certo? Então, obrigada, um beijo a todos. Pro Ingrid, se despeça de todos aí, que a gente tem 30 segundos para isso. Pronto.
Tchau, gente. Obrigada por ter ouvido a gente, conhecido esse mundo muito legal. Obrigada também pelo apoio de vocês. Os elogios fazem a gente se sentir valioso e querer continuar e fazer cada vez mais nosso melhor. Quem desejar fazer algum curso comigo, eu vou ficar muito feliz. Eu vou fazer de tudo para você sair bem profissional mesmo, top e seguro. E estamos aqui para isso. Estamos Beijo, aqui para compartilhar. tchau! Tchau!